salve, galerinha linda do Team do O2. Uhul! E aí, mais um episódio topzera do nosso podcast O2 Team, Team O2. Não sabemos ainda, mas logo mais nós vamos ter um nome top para esse podcast. E o episódio tá daquele jeito hoje, topzera. E hoje nós estamos rodando a mesa aqui. Você vai perceber carinhas novas. Aí, tem pastora Pati. Oi, dá um salve pra galera aí. Pode dar um salve tranquilo, porque Jesus falou salve. Fique em paz. E aí, galera, tudo bem? Sou a pastora Pati. Igual o pastor Tota falou, deixa aí nos comentários sugestões. O podcast tá bem quente, bem da hora, bem do jeito que a gente gosta. Então, comenta. Dá ideias, sugestões, abra um coração e a gente tá aqui pra isso. É isso, pastora Pati, ungida, vasilha do Senhor. E aqui do meu lado, o monstrão, né, mano? Aquele, o brabo, pesadíssimo, pastor Rafa. E aí, pastorzeira, dá um salve inicial pra galera. É nós de novo? É nós de novo na mesa? A mesa tá pesada, Pois hein? eu não vou apresentar que todo mundo me conhece. É isso aí, é o pastor Rafa. É só você voltar nos outros episódios, dá view pra gente, coloca comentário lá. Tem um monte de podcast legal pro comentário. E bora. Vulgo esposo da pastora Sil, pai da Sofia, da Olivia. Olha, eu ia falar Sofia. Do que eu, tanto é que ela é a pastora popstar. Eu lembrei. Falo mesmo. E hoje mais uma convidada também estreando aí. Presbítera Jéssica, monstrona também. Dá um salve geral pra galera aí, presbítera salve, linda. Galera, presbítera Jéssica aqui do Hall. Vambora, hoje muito assunto bom, muito assunto quente, inclusive. Então fica de olho aí. Vamos conversar. É isso, galera. Vamos que vamos. Sem mais delongas, hoje o tema tá daquele jeitão, hein? Vamos lá. Qual que é o tema, pastor? Solta o som do tema aí. Então, todos nós temos nossos probleminhas internos, né? Todos nós. Brigamos com alguma coisa que todo dia fica batendo na nossa porta. Como assim? Cobrador? Não. Boleto, né? Boleto? Porteiro? Ah, que bom se fosse, porque isso daí resolveria fácil, né? Mas nós lutamos contra o nosso próprio ego todos os dias. E muitas vezes isso é demonstrado em algum pecado de estimação. Que é aquele pecado que a gente guarda ele com carinho e que a gente fica reclamando dele, mas não resolve e tudo mais. E aí eu queria jogar na mesa o seguinte: por que a nossa cabeça é assim? Que loucura, hein, pastor? Que papo doido. Pecado de estimação, é isso mesmo? Pecado de estimação. Existe isso, que você gente? Trata como se fosse um cachorrinho. Pecado pet, é isso? Pecado pet. Mas por que será que o pecado vira de estimação? Você põe na coleirinha e você põe na coleirinha, leva pra passear. Isso, leva pra passear, dá banho, cai, alimenta, tal. Fica bravo quando chutam ele. Sim. Fica bravo quando chutam ele. Sempre. Mas eu não acho legal chutar cachorro. E não pode falar mal dele, né? Afinal, ele é teu, de estimação. Você cuida, você preserva ele. Ele fica com você o tempo todo. E falando de pecado isso é bom? Isso é bom? Ah, assim, nunca é bom a gente guardar nada de estimação na nossa cabeça, né? A própria palavra fala em João 3,8 que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, né? Então, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. E se tem alguma coisa que te segura, ele não vai deixar você voar com o vento, né? Entendeu? Animal. Eu acho que acaba virando uma âncora para que você comece a ter uma revelação mais genuína de quem é Deus e ter um contato mais íntimo com Ele, entendeu? Eu sei que todos nós temos e muitas vezes esse pecado vai girando, tipo, a gente vai trocando ele ao longo do tempo. Melhor que seja que vá trocando ao longo do tempo, né? Porque pelo menos o Espírito Santo tá fazendo trabalho de convencimento de que você precisa resolver os seus problemas. Mas, assim, não é difícil de você achar um que você fica muito tempo com ele, ou um que você coloca numa caixinha e guarda ele como a gente falou, como a gente brincou aqui, como um pet, né? E eu acho que o Espírito Santo ele vai ficar trazendo isso na nossa cara toda hora, até a gente resolver, entendeu? Ele vai ficar expondo, até uma hora que você vai achar o bagulho
Aí você entra em crise de fé, né? Pô, que não sei o que, não sei o que lá. Daí o Espírito Santo, não, eu quero mexer aqui, ó. Nesse negócio de estimação aqui. Porque ele não pode ser o seu Deus. Se ligou onde a gente quer chegar? Vai se ligando, vai acompanhando aí. Salve, Gé, dá suas impressões aí iniciais. Vamos lá, acho que pra gente começar esse assunto, acho que tem algo primordial aqui, principalmente pra galera que não tá ainda acostumada com esses termos de pecado e tudo mais. Sim. Então, tratando disso, primeiro, pastor, o que vocês entendem, pastores, como pecado? Porque muitas vezes eu não sei nem o que é isso. Às vezes, como vocês falaram, é tudo tão de estimação, é tudo tão próximo ali, que às vezes eu não enxergo aquilo como algo ruim. Então, às vezes, a perspectiva de pecado é algo muito ruim, é algo muito, né, que te traz muita condenação. Mas começando assim, né, como que eu entendo o que de fato é um pecado? Esse é um questionamento muito válido, porque é normal nós entendermos errado de uma forma, e pecado de uma forma errada. É normal a gente achar pecado fazer coisa ruim, ou pensar coisa ruim. Só que não é bem assim que a Bíblia fala, né? Uma coisa boa pode acabar virando um pecado. E, por exemplo, uma mãe que ama muito o filho. Amar muito o filho não é pecado. Só que amar muito o filho ao ponto de prender ele dentro de casa, porque você acha que o mundo vai corromper o seu filho e tudo mais, vai fazer com que você destrua o processo de criação e evolução do seu filho. Isso vai acabar sendo um pecado. Porque você está colocando ele num lugar maior do que ele deveria estar. A palavra pecado, do grego, ela vem da raiz de errar o alvo, né? E a gente fala, tá, legal, genérico. Explicação genérica. Mas eu gosto muito de linkar essa ideia com a ideia justamente de caminho, né? Deus, ele tem um plano bom, agradável e perfeito pra gente. Ele escreveu uma história. E toda vez que a gente acaba desviando um pouco disso, dessa história, desse objetivo que Deus tem pra nós, a gente tá se afastando do propósito de Deus. E afastar do propósito de Deus é um pecado. Porque Tiago mesmo fala, você peca quando você não faz o que você devia fazer, e você peca quando você faz o que você não devia fazer, entendeu? Então, ou pensa, ou tudo mais. Então, assim, eu acho que se a gente pensar que a gente está distanciando de um referencial, e aí fica muito fácil ver qual que é o referencial, que é Jesus Cristo, a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor do que é pecado, né? E aí a gente pode pegar várias referências, mas eu queria falar o seguinte: é muito importante entender o que é pecado, para a gente não acabar nos julgando por uma coisa que Deus tá pouco se ferrando, entendeu? Deus não tá se importando com as coisas erradas que você faz. Ele se importa unicamente com uma coisa: quem é o seu Deus? Porque se você coloca ele como o Deus da sua vida e o centro da sua existência, como a gente falou lá num podcast lá atrás, vá assistir, o áudio estava ruim, mas o conteúdo está excelente. Deus, ele se importa em você, que ele seja o centro da tua vida. Porque isso vai fazer com que você vai pegando a sua vida e vai começando a colocar linha na sua vida. E aí você vai começar a corrigir esses pecados. Porque daí você não vai ter um pecado de estimação, você vai ter o Deus que vai corrigir os seus pecados. Entendeu? É isso. Eu acho que, além da contextualização, né, da definição de pecado, eu acho que a gente pode abrir um pouco o leque aqui. O problema, aspas, não é o pecado em si. Porque pecar, a gente vai pecar, todos nós vamos pecar. Quem diz que não peca, está pecando novamente. É mentiroso. O ponto né, com a geração que a gente lida, como eu me relaciono com esse pecado? O quanto eu consigo, qual é a diferença entre ter a consciência, né, e ter o arrependimento, ou o pecado contumaz, né? Isso que a gente está tentando esclarecer um pouco. O quanto eu tenho de consciência de, realmente eu errei, Deus vai me perdoar e está tudo certo. Porque Deus vai perdoar realmente, né? Mas eu não posso esquecer que existem consequências disso. E como esse conceito está sendo distorcido no nosso meio.
Então, assim, a impressão de o pecar, de fazer algo errado, ela acaba se naturalizando de uma maneira perigosa. Então, eu não me importo mais, eu perco um pouco o temor em buscar o arrependimento, em colocar isso no altar, em realmente ver esse fruto do arrependimento e ir evoluindo nesse sentido. Eu acho que o perigo hoje da nossa geração é esse, da geração que a gente lida, mostrar para eles que, sim, o pecado vai acontecer, porque todo mundo peca, todo mundo erra, mas o quanto isso se naturalizou em você, nos seus comportamentos, o quanto isso não te gera, no mínimo, uma análise, uma reflexão de, eu não estou agradando a Deus. É isso? É isso. Concorda? Sim, opa. Acho que um dos maiores problemas é exatamente esse, a gente não conseguir identificar, fazer essa análise. Esses dias eu estava estudando um pouco sobre gratidão, entendendo um pouco sobre gratidão, e a gratidão nada mais é do que você reconhecer a Deus, só que reconhecer o benefício de Deus, né? Só que para eu reconhecer o benefício de Deus, eu preciso reconhecer a Deus. Para eu reconhecer a Deus, eu preciso estar limpo. Eu não consigo entrar ali num relacionamento com um Deus sujo. Só que como que eu identifico esses pecados? Como que eu consigo limpar tudo isso, identificar? Fazendo um exame. Eu preciso examinar o meu dia, eu preciso examinar os meus sentimentos, tudo que tem brotado, onde que eu tenho dado vazão, o que pra mim tem sido, igual o pastor Rafa falou, algo que é muito além do que deveria ser. No caso, por exemplo, da mãe, eu amo excessivamente de uma forma que eu tranco, né? Eu faço isso de uma forma... eu tenho um desejo no meu coração que eu não tenho mais controle sobre ele. Então, são certos tipos de análise que eu preciso fazer em mim. Eu preciso fazer um scanner ali do meu dia, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, para eu conseguir identificar e até pedir ajuda do Espírito Santo para entender o que de fato tá fora, né, daquilo que ele entende que seria bom para mim, que é um tipo de comportamento, de reação, de atitudes que condiz com ele dentro de mim, né? Então, às vezes é meio complicado, 13, como é que, né? Tipo, eu vou abrir mão desse tipo de coisa, mas enfim. Mas a carne é fraca, né, pastora? Qual o problema? Fraca, mas a gente precisa Deus não perdoa? Perdoa. Mas quantas vezes mesmo? 70 vezes 7 por dia. Por dia? Por motivo. Então não dá nada. Dá sim. Mas uma coisa que a Jé puxou o assunto no início, como identificar o pecado, né? E tem gente que não sabe o que é pecado. E como identificar? E a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então tem aquele tempo que Deus perdoa a ignorância, que é quando a pessoa não reconhece. Só que não seria o tema de hoje, mas assim, só pra voltar realmente. Quem não sabe o que é pecado? É o tempo. Eu preciso buscar a Deus, preciso me santificar. E pra você fazer isso, você precisa conhecer a Deus e se abrir. E quando a gente busca, ora, pede ajuda, a gente consegue que o Espírito Santo vá mostrando. Isso é errado, isso é certo. E a gente vai cair, talvez até mais de 70 vezes 7 por dia. Eita, Deus. Só que Deus vai estar lá, segurando na nossa mão. Só que existe aquele pecado que a gente consegue identificar e terminar, e pronto, eu não quero mais isso, porque conforme vai passando os dias, a gente vai ficando forte em algumas determinadas situações. E isso é uma constância, né? Um guerreiro aí, quando entra na batalha, filmes que a gente assiste, ele não nasce um guerreiro, a gente vai aprendendo ao longo do dia. E os 70 vezes 7 tem pecados que a gente ainda peca hoje. Até a gente mesmo tem alguns pecadinhos de estimação. Alguns milhões. Eu gosto muito vocês não perceberam pelo podcast ainda, eu acho que você não assistiu, mas eu gosto pouco do Lewis, né? Do Lewis, C.S. Lewis. Ah, tá. E o Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala que o cristianismo ele é a religião que faz você ter essa reflexão sobre si mesmo, né? Justamente porque quem te define não é o problema, não é o pecado, não é você mesmo. Quem te define é Deus. Porque foi Ele que te fez, Ele que te formou. Então, assim, quando nós colocamos alguma coisa que nos define, isso acaba corrompendo a imagem de Deus em nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente isso tem a ver com o pecado. A gente pode colocar na Bíblia a separação de 2 pecados. Pecados, aquele que a gente comete, até próprio pecado de estimação, e o pecado, né? Eles são tratados de 2 formas diferentes.
né? O pecado é aquilo que nos move a nos separar de Deus, tá? E genérico assim mesmo, entendeu? Porque normalmente o que nos move a nos separar de Deus não é alguma coisa específica, não é uma coisa específica, não é uma atitude, não é um erro, não é alguma coisa que a gente faz de errado, mas sim é uma forma de pensar, entendeu? É uma forma de pensar que, de novo, vou bater nessa tecla, que não centraliza Jesus na nossa vida. Não centraliza Jesus como Deus na nossa vida. Entendeu? E isso é muito importante. Isso é batido na Bíblia inteira. Né? É isso. Vou até dar um exemplo aqui. Quem gosta de sertanejo, nada contra. Mas, galera, eu era muito... eu amava muito sertanejo antes, velho. Era, assim, uma coisa muito forte pra mim. Tudo que relacionava à dança, né? E aí, eu lembro que a dança, né? Pra mim era um negócio que eu não podia ficar sem, na época. Não conseguia ficar sem. Todo final de semana eu tinha que ir pra algum rolê que eu tivesse que dançar a noite inteira, beleza. Aí teve um dia que eu tava perguntando pra Deus, por que eu não consigo ir além com algumas coisas? Por que eu não consigo, né, destravar alguns lugares? Por que eu não consigo romper e ir num relacionamento um pouco mais profundo? Por que eu tenho tantas questões ainda que pra mim são muito limitadas, né? Eu não consigo curar, eu não consigo, enfim, me desenvolver. E eu lembro que eu tava no estacionamento do hall e, Deus falou diretamente comigo. Ele falou assim, entrega a dança. Entrega a sua dança. Cara, como é que é assim eu vou entregar minha dança? Eu amo dançar. Tipo, você sabe que é isso aqui que me dá alegria, velho. Como é que eu vou entregar a minha dança? Não vou. Ele me entrega a sua dança que você vai viver o que você tá me pedindo. Eu lembro que eu chorava. Porque assim, cara, não é ninguém falando com você, entendeu? Esse também é o rolê. Porque na hora que você tá pecando... É muito legal o seu pastor ou alguém chegar e falar, cara, você tá zoado, você tá, né? Ah, beleza, tchau. Agora, quando o Espírito Santo ele fala diretamente, quando você se abre pra essa conversa de vamos lá, eu quero entender o que tá de errado aqui, né? Quando você dá essa liberdade pra aí o Espírito aparece Santo aquela falar. imagem na tua... É isso. Exato, entendeu? Tá. Ok. Tá. Dúvida zero. Ok, não quero, isso mas... E foi tão forte o negócio ali que eu comecei a chorar muito porque eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu falei, mano, não é possível que isso aqui seja um problema, sabe? E de fato depois eu entreguei isso pra Deus. Eu falei, eu não vou mais dançar, eu não vou mais sair pras baladas, tipo, eu não vou mais fazer isso. Pra mim foi uma dor muito grande. E aí parei e foi quando a minha vida espiritual ela começou a andar. E depois disso eu comecei a entender o porquê que aquilo ele estava tomando. Foi exatamente o que você falou, começa a tomar um lugar que é de Deus. E nem é porque você tava errado, porque, cara... Exato. Sai pra dançar e tal, tipo, você tá indo curtir uma música e tal, não sei o quê. Só que era algo que bloqueava o seu relacionamento com Deus. Exato. Era uma parede. Aí, justamente, Deus ele te traz a consciência pra você ter noção de que aquilo tá te travando. É Né? o tal do entronamento, né? Que a gente fala. Exato. Exatamente. Não tem problema da Gé gostar de ralar um bucho. Não tem problema nenhum, velho. Isso é normal. Aí eu também gosto Eu não ralo mais. Mas o ponto em si que não era... O problema não era esse, né? Era o que estava roubando, o que estava no lugar de Deus. Esse é o ponto. E foi a linha direta, a linha do telefone vermelho do Batman Comissário Gordon, velho. Não teve dúvida pra ela. Mas por que isso? Porque ela tem um relacionamento com Deus. Então, assim, não é o ponto, não é o pecado isoladamente, é o entronamento. Cara, quem tá no lugar de Deus? Ninguém deve estar no lugar de Deus. Deus é soberano. Ele que tem que estar ali e ponto. É isso, pastora Paty? Isso. E a gente esquece, às vezes, que não é do dia pra noite, né, que vai mudar. Tem aquele pecado que você tá acostumado, mas não é nem sua culpa. Você aprendeu dentro de casa, com o pai, com a mãe, né, na infância. Tiago fala que se a gente não cuidar do nosso corpo, por exemplo, se você não tomar banho, você tá pecando, porque você vai ficar doente. É mesmo? Sim, você fica fedido, aí tem bactérias, germes. Se você não escova o dente, é um pecado, mas igual o pastor Rafa falou, tem aqueles pecados que a gente não precisa dar tanta atenção, que é com o tempo que a gente vai melhorando. Mas tem aqueles pecados que, além da gente precisar de uma cura, de se abrir com um líder espiritual, um pastor, de ir lá na sua infância, ir lá naquele interior, buscar a causa e a raiz,
para você ser curado. Não é simples, mas também não é impossível, né? A gente consegue se livrar. Até quando eu tava lendo o tema, eu pensei, é engraçado, porque quando a gente tem um bichinho e o bichinho morre, qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Eu não vou pegar outra, porque eu sofri. Dá 2 meses, a pessoa vai lá e pega outra. Então é aquilo que o pastor Rafa também tava falando, de que hoje eu encerro esse pecado de estimação, mas eu preciso de outro. E às vezes é no nosso inconsciente de que, tipo, eu preciso fazer isso pra estar vivo, eu tô no altar, eu sou de Deus, mas eu quero dar uma escapadinha, eu quero dar um embromation, e Deus tá com a gente 24 horas por dia. Ele sabe aonde a gente é fraco e aonde a gente é forte, igual aconteceu com a Jé. Uma hora ou outra vai acontecer com você. A gente ora e fala, Deus, eu não quero mais pecar nisso. Aí amanhã você peca, chora, pede perdão e fala, nossa, eu não vou pecar mais. Pecar mais, dá 5 minutos e você cai de novo. E aí eu vou levantar a perguntinha final, que a gente já tá indo pros últimos 5 minutinhos, 2 minutinhos, que o Esdra já levantou a mão já. Calma aí, Esdras. Como é que nós vencemos o pecado de estimação, Sr. Tota? Olha, eu acho que aqui a gente pode, até fugindo até um pouquinho do roteiro aqui, mas tudo bem. Eu acho que são 2 alertas, né? Nós, como líderes de jovens, como pastores, nós temos essa responsabilidade e sempre a gente vai fazer vai abrir esse outro viés. Cara, quando a gente menos percebe, a gente já está nesse viés, porque é a nossa responsabilidade, né? E é muito natural, como nós, né, já temos um tempo de caminhada com Deus, nós vencemos muitos pecados, né? Outros nós vamos melhorando, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência do que a galera que anda com a gente, de caminhada com Deus. E muitas coisas a gente, como líderes, né, temos a tendência de subestimar. E as pessoas trazem uma situação pra gente, a gente fala, mas isso, meu irmão, que moleque pamonha. Ô, meu, tá sofrendo com isso, para, meu, tira desse canal, não assiste, faz uma limpa no Instagram. Cara, é muito normal a gente dar esse tipo de resposta e falar, pra gente é bobo, né, isso daí. Então, assim, faz uma limpa no Instagram, os caras, não, mas é minha vida. Entendeu? Então, a gente começa a subestimar um pouco e a gente diminui o pecado do outro. E não tem pecadinho nem pecadão, né? Mas tem aquilo que eu tenho habilitação, aquilo que eu tenho mais facilidade e mais dificuldade para lidar. Então fica até um alerta para nós, né? Nosso grupo de O2 e Team. Enfim, busque entender, né? Não saia com 7 pedras na mão, não diminuir o pecado da pessoa, não é esse o ponto. Você tem que fazer os 4 passos que nós vamos discorrer aqui e ajudar essa pessoa a vencer e tirar essa estimação, né? Esse peso de pecado de estimação da vida dela. Então eu acho que o primeiro ponto, até respondendo o pastor Rafa aqui, é a gente trazer a galera, né? Trazer para a consciência mesmo. É o primeiro C. Consciência. É aquilo do pecado contumaz, aquilo que eu falei no início, aquilo naturalizou no comportamento dela. Muitos deixam, né, propositalmente, também isso é fato. E outros, talvez, coitados, nem perceberam ainda. Mas qual é o nosso papel? É trazer essa consciência. Às vezes a pessoa não tem a mesma perspectiva que nós temos olhando de fora. Então senta com essa pessoa, né? Você mesmo faça uma análise, uma autoavaliação. Veja o que está acontecendo, vai nos detalhes. Mostra para ele, você sabia que você está errando aqui? Sabia que você está desagradando? Eu estou desagradando a Deus. Não escovar o dente, pastora Patrícia. De repente a pessoa nem sabia. É um exemplo aqui menor, mas enfim. O racional é esse. Traga a consciência. Gere essa consciência. Primeiro passo é isso, gerar a consciência. Quer falar do segundo passo, pastor? O segundo passo, depois que você tomou a consciência, você precisa buscar uma confissão. Você precisa abrir para você ser curado daquilo. Então, procure um pastor, procure o dirigente da sua igreja, o líder do O2, o líder do team. Expõe para ele o seu problema, para que ele possa te ajudar a orar por você, entendeu? Mas coloca isso para fora, porque a hora que você verbaliza, isso começa a trazer do seu subconsciente para o seu consciente. E daí você vai, não, agora eu tenho um alerta, eu preciso resolver isso. Terceiro ponto. Deixe seus comentários aí embaixo, não esquece. Comenta, não quer expor? Joga na DM nos nossos arrobas que tá aí na descrição do vídeo e manda lá qual é a sua dificuldade que nós vamos te ajudar.
Terceiro ponto, qual é? Qual das duas abençoadas aí? Terceiro e quarto. Comportamento? Isso mesmo? Porque, cara, a palavra fala que você precisa dar frutos de arrependimento também, né? Então, existe a questão também que fala muito na cura, que é a denúncia e a renúncia, né? Que é exatamente isso. Eu preciso renunciar ao que a pastora Rafa falou, né? Eu preciso deixar pra fora. Só que, na hora que eu renuncio isso, eu também preciso ter um fruto de arrependimento. A palavra fala sobre esse fruto. E esse fruto, ele se reflete exatamente no nosso comportamento. Então, o teu comportamento, ele precisa ser ajustado. Óbvio, não de uma forma forçada, né? Não algo que não seja verdadeiro. Mas você precisa buscar essa nova forma de reagir, de andar, né? Que seja de acordo com aquilo que Deus ele já falou no teu coração. Igual eu falei no meu testemunho. Eu falei não porque eu não queria. Porém, aquilo foi tão forte que mesmo às vezes você ali num tempo de cura, você vai e fala, mano, eu vou andar de acordo com aquilo que o Espírito Santo falou comigo. É isso. Animal. Pastora Patrícia. E o último é constância, né? Eita. Quantas vezes a gente já andou de bicicleta e caiu e voltou a andar de bicicleta pra aprender, né? Ou quantas vezes a gente pega um caminho, você sabe que é um perigoso, ou você foi assaltado, conhece alguém, você não vai mais andar por lá. Então, essa é a constância. Você caiu uma vez e levantou e passou 2, 3 dias e caiu de novo, pede pra Deus. Deus, olha, eu me arrependo, eu preciso me limpar disso. Procurar ajuda, procurar mudar comportamento. Qual que é o comportamento? Eu não pegar mais aquela rua, eu não pegar mais aquele Instagram, eu não pegar mais aquele canal. É difícil pra você ficar sozinho e às vezes ter pensamentos que não são de Deus, não fica sozinho. Sabe, tem os nossos podcasts, tem outros vídeos. Então, essa é a constância de um dia por vez. Eu acompanho um cara no Instagram, desculpa não lembrar o nome, mas ele fala disso, até de vícios e de pecados. Não é contar os dias. Hoje faz 30 dias que eu não pequei. Não, hoje é um dia, amanhã é outro dia. É viver, né? Glória a Deus. Se liga numa coisa. Deus, ele não está se importando em quantos dias você está sem pecar. Ele está se importando em você estar buscando ele para te ajudar a corrigir o pecado. Ele se importa com a sua atitude, tá? Porque isso você está falando para ele que ele é mais importante que o seu pecado de estimação. Coloque Deus maior que o seu pecado de estimação. É isso. E aí, galera, curtiu? Então já dá o seu gostinho aí. Gostou do papo? Gostou do papo? Deixa o seu gostinho aí, meu. Tá perdendo tempo. Custa o quê? O que custa você clicar aí no gostinho? Comenta. Nada! Comenta lá, cara. Pô, não gostei, foi top, foi animal. Meu, compartilha nas suas redes sociais, cara. Manda aí pros grupos da sua igreja, do teu team, do teu O2, das outras igrejas. Entendeu? E aciona aí as notificações, badala aí, aciona aí o badalinho aí do sininho pra você receber e ficar ligado que nosso podcast tá animal. Então fique aí com essas 4 dicas para que você possa vencer esse pecado de estimação. E não se esqueça, Deus te ama incondicionalmente. Busque o fruto do arrependimento e mude seus comportamentos, que o céu é o limite pra você. Tamo junto! Uou! É nóis! É nóis! Esse foi o nosso Team O2 Team Cast.